Feliz no possível. Oiê! Seja bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para tentar te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Eu sou a Amanda, uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e muito feliz, inclusive, de ter esse podcast. Acho que foi algo que, acho que a minha paixão por podcast transbordou um pouco mais e culminou nisso que você escuta agora. Esse episódio pra mim é muito especial porque é o episódio que eu decidi gravar pra lançar no dia do meu aniversário. Então, se você tá ouvindo no dia que ele foi lançado, vulgo 29 de agosto, pode vir me dar parabéns. Eu amo fazer aniversário, gente. Eu acho que é um momento muito legal. E é inclusive um pouco o tema de hoje. Não necessariamente fazer aniversário, mas celebrações como um todo. Vamos para o tema de hoje. Hoje eu decidi falar um pouco sobre como a gente se celebra. E, na verdade, é se a gente se celebra, se a gente celebra as nossas conquistas, se a gente se parabeniza. Um tempo atrás eu recebi um elogio no trabalho. Eu fiz uma apresentação e tal, era uma apresentação importante pra mim. Eu tava até um pouco ansiosa para esse momento, assim, né? Acabei de passar por uma mudança dentro da minha carreira, então pra mim era importante este momento em específico. E depois da apresentação, passou um tempo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalha comigo, falando: Nossa, Amandinha, você foi muito bem nessa apresentação. E eu tava meio que pra responder no automático, algo do tipo: Nossa, você acha? Tava nervosa, não sei o quê. E aí depois eu fiquei: Por que que eu tô tentando confirmar com ele uma coisa positiva que ele já falou? Tipo, ele realmente achou, senão ele não teria me mandado mensagem falando que ele tinha achado a apresentação boa. E aí eu fiquei pensativa, eu falei: Não é essa a resposta que eu quero dar. Então eu só agradeci, falei: Ai, muito obrigada, era uma apresentação importante pra mim. Fico feliz, né, que a sua percepção foi positiva, enfim. Só que isso me deixou pensativa, né, gente? E eu me peguei conversando, assim, comigo mesma entendendo que às vezes a gente precisa aprender a aceitar o elogio, mas não só aceitar o elogio, sabe? Escutar alguma coisa que alguém falou que, sei lá, que a gente é bom ou que faz a diferença, enfim. Mas internalizar aquilo, mas se parabenizar em relação àquilo, mas falar: Cara, que legal que eu consegui fazer isso, ou que bom que eu sou capaz de fazer isso. Eu acho que além de aceitar o elogio, a gente precisa concordar com ele, sabe? A gente precisa também se elogiar e falar: Nossa, realmente, aquela apresentação você foi muito bem. Você se preparou, você pensou com carinho no que você queria levar, você realmente conseguiu se comunicar de uma forma efetiva. Eu lembro que eu falei um pouco, assim, sobre isso na minha terapia. Na verdade, acho que nem um pouco. Isso foi um tema, assim, presente por um tempo dentro da minha terapia, que era... Às vezes, pra mim, tem uma parte no mercado de trabalho, uma frase que eu ouvia muito quando eu comecei, que era: Se você não é visto, você não é lembrado. E eu tinha um pouco de ranço, assim. Sendo muito transparente, eu tinha um pouco de ranço dessa frase. Porque eu ficava do tipo assim: Cara, eu preciso ficar fazendo propaganda no meu trabalho? Preciso, tipo, além de fazer meu trabalho, ficar falando o que eu tô fazendo, ou fazer com que as pessoas vejam o que eu tô fazendo? Não é o suficiente eu só fazer, sabe? Sou paga pra fazer meu trabalho, não necessariamente fazer propaganda dele. Só que depois de um tempo, eu fui vendo que, assim, não necessariamente concordo 100% com essa frase, porque eu acho que ela tem alguns pontos importantes aí que eu não tô a fim de entrar no detalhe dela hoje, assim, mas o que eu acho que é importante dela é que às vezes a gente precisa ser visto. E aí o ponto que eu quero trazer aqui não é necessariamente ser visto pelas outras pessoas, mas também ser vistos por nós mesmos. Ser capaz de contar a nossa história e falar: Nossa, e eu fiz tal coisa, eu suportei a evolução de tal coisa, e realmente, sabe, aceitar aquilo, concordar com aquilo, se sentir orgulhoso daquela conquista. Eu lembro que por muito tempo na terapia, eu me sentia um pouco na obrigação de ser. Isso é muito louco, né, gente? Eu me sentia meio que na obrigação de ser humilde, sabe? De quando alguém falar: Ai, você fez isso, eu falar algo do tipo: Ai, mas nem é tudo isso. Ah, não, não foi tudo isso. Ou tipo, sabe quando alguém, sei lá, alguém elogia sua roupa. E aí, ao invés de você falar: Ai, realmente, eu adorei essa roupa, fico feliz que você também gostou, você falar algo do tipo: Ai, paguei 10 no preço de banana da Marisa, sabe? Tô dando um exemplo extremamente aleatório, mas nem sempre a gente aceita aquele elogio, ou nem sempre a gente se elogia, né? E eu acho que um dos aprendizados que eu tenho tentado praticar na minha vida é de me parabenizar mais, de me celebrar mais, de parar e falar: Cara, Amanda, que legal isso que você foi capaz de fazer. Há um tempo atrás você não conseguia e olha que máximo que você faz hoje. E a terapia me ajuda muito a ter esse momento de pausa, assim, pra realmente olhar pro meu caminho ali, pra minha jornada e falar: Cara, que máximo.
que legal que você foi capaz de fazer isso. E eu acho que isso me ajuda um pouco também a sair dessa ânsia de ansiedade de futuro mesmo, sabe? Porque eu não sei vocês, mas quando eu me formei na faculdade, eu lembro que eu tava tipo assim, me formei agora. Nossa, eu preciso trabalhar, preciso, sei lá, ir pro mestrado, eu preciso fazer tal coisa, mas era meio que uma urgência do tipo, fiz uma grande conquista e agora qual vai ser a próxima grande conquista? É como se o tempo todo eu estivesse correndo atrás de uma conquista diferente, mas não necessariamente eu estava comemorando a chegada dessa conquista ou o processo de estar perto dessa conquista. Era só meio que essa busca, sabe, por. Eu cheguei nesse objetivo um, aí agora que eu cheguei nesse objetivo um, eu preciso chegar no 2. E é muito isso, um pouco dessa cobrança que também existe, né, em relação a relacionamentos, por exemplo, que é, se você tá solteira é porque você tá solteira, quando que você vai arrumar um namorado, aí você arruma um namorado, e aí é quando você vai casar, e aí depois que você casa é quando que você vai ter filho, e aí quando você tem o primeiro filho é quando você vai ter o segundo filho, sabe assim? Meio que essa ânsia, sei lá, parece que é meio acelerado, e aí parece que você conquista uma coisa já pensando em qual vai ser a próxima que você vai conquistar, e aí você não necessariamente para pra falar, nossa, eu tô, assim, quem me conhece sabe que eu falo muito palavrão, mas eu não quero que esse podcast vire mais 18, porque eu acho que não precisa, né? Então, é algo do tipo, caramba, que legal que você conseguiu isso, sabe? Assim, que legal que eu fui capaz de fazer tal coisa, que lindo. Poxa, que orgulho. Sei lá, a minha versão de 3 anos atrás nem imaginava que eu seria capaz de fazer isso. E aí eu vou trazer um exemplo muito pessoal. Esse podcast tem um pouco dessa vulnerabilidade, né? E eu acredito também que esse processo de compartilhar um pouco mais da minha vida e de trazer um pouco mais de fatos, assim, né, da minha história também para esse podcast ajuda para que a gente se sinta um pouco menos sozinho em coisas que às vezes a gente acredita que é uma dor individual ou é um sentimento individual e na verdade às vezes é algo que não é tão solitário quanto a gente crê, né, que não é algo que acontece só com a gente. Exemplo bem claro aqui de algo que aconteceu comigo e que hoje eu paro muito mais para me celebrar. Há uns anos atrás, eu estava num processo, já trabalhava e tal, e era uma vaga de trainee, em que eu tinha a oportunidade de ir para fora do Brasil. Eu nunca tinha ido para fora do Brasil. Eu tinha feito aulas de inglês por um tempo, sabia falar inglês, mas eu me sentia muito insegura de ter isso como algo importante para minha vivência, assim, né? De, poxa, e era uma viagem para fora em que eu teria que gastar muito esse inglês, e era um treinamento. E eu lembro que na época foi a minha primeira crise de ansiedade, assim. E aí eu tive uma crise de ansiedade porque eu queria muito fazer essa viagem, mas eu me sentia muito insegura de usar outra língua para me comunicar. E esse foi um dos motivos que me levou a começar a fazer terapia, enfim, aí eu consegui viajar, me senti muito feliz. E eu lembro e quando eu voltei, eu tinha várias conversas com a minha terapeuta de dela me lembrar de parar, olhar e falar, cara, eu consegui, deu certo. E a partir disso pensar em outras coisas de que lindo que eu consegui fazer isso, eu sou capaz de muitas outras coisas e meio que me parabenizando, me percebendo de uma forma positiva e me olhando com mais carinho. E isso pra mim foi acho que muito louco mesmo, assim, sabe? Muito legal de perceber essa evolução ao longo do tempo, porque isso aconteceu, sei lá, 7 anos atrás. E aí, depois de uns 2 anos, eu acabei mudando de empresa, mudei de cargo, enfim, e aí, além do inglês, eu tinha que começar a aprender espanhol. E eu lembro que no começo desse processo, eu já tinha feito algumas aulas de espanhol há muitos anos antes, assim, não me virava muito bem na língua, eu falei, não, vou fazer a aula, deixa eu evoluir, porque para mim era importante me comunicar bem, assim. Comunicação sempre foi algo muito importante para mim, então eu queria conseguir trazer isso de uma forma efetiva, assim, pro meu trabalho. E aí eu comecei a fazer aulas de espanhol, comecei a me comunicar em espanhol. E eu lembro que no começo eu ficava com muita vergonha, assim, né, de falar em uma língua que eu ainda não dominava muito. Então, quando eu ia falar com alguém que falava espanhol, eu falava, eu ainda tô aprendendo. Então, no começo eu fazia umas em inglês, aí depois eu falava, você pode falar em espanhol comigo? Eu preciso treinar um pouco. Se eu errar alguma coisa, você pode ficar à vontade pra me corrigir, para as pessoas que eu me sentia confortável, né? Porque não é pra todo mundo que você pode dar essa deixa. E aí eu lembro que depois de um tempo, assim, né? Depois de, sei lá, um ano de aula, que eu realmente estava praticando mais, estava lendo mais, eu me esforçava muito para conseguir usar e aprender aquela língua. Uma colega minha de trabalho que depois virou uma grande amiga, ela me falou: Amanda, seu espanhol evoluiu muito, muito. Eu fico muito orgulhosa. E eu lembro que eu
de início, assim, eu tinha meio que o automático era falar, eu fiz aula, tipo, eu fiz aula particular, eu evoluí por causa disso, sabe? Como se também não tivesse uma parte de um esforço meu importante para que eu conseguisse evoluir naquela língua. Hoje eu percebo que quando alguém elogia algo assim, eu ainda tenho um pouco, né, desse viés de falar, ai, não, nem é tudo isso. E aí depois, na minha cabeça, eu volto e falo, não, é sim. Então, quase sempre, quando eu tenho conversas assim com amigos, até mesmo com meu namorado, e aí eu elogio ele e tal, aí ele fala, ai, não, né, tudo isso. Eu falo, não, é. Se eu tô te elogiando é porque eu tô vendo isso. É legal que a gente tente concordar também com as outras pessoas que veem coisas positivas na gente. Então, eu acho que o exercício que eu queria trazer hoje, pensando também que é. Eu gosto muito de fazer aniversário, né? E pra mim, aniversário é sobre celebrar a vida, celebrar o que a gente evoluiu, celebrar o fato de estar vivo por mais um ano, de estar, se possível, bem, acompanhado de pessoas que a gente tem muito carinho. Então, pra mim, esse momento do aniversário também é uma celebração da sua existência, da sua vivência, de quem você é, de como você vive, das pessoas com quem você se relaciona, dos seus relacionamentos. Então, pra mim, aniversário é sempre muito legal. E não é necessariamente por causa do dia, mas é principalmente por causa do carinho recebido, desse momento em que geralmente as pessoas param e falam: Nossa, sei lá, eu sou mais feliz porque você divide essa vida comigo, porque você faz parte dessa vida comigo. E você parar pra pensar: Nossa, eu fico muito feliz ouvindo isso. E não necessariamente algo do tipo: Ah, nada a ver, sabe? Não é tudo isso, eu nem sou tão legal assim. Não, gente, eu sou legal sim. Então, meu convite hoje é para que vocês não tenham vergonha de se celebrar, para que vocês não tenham vergonha de falar, cara, sei lá, pode ser, teve uma entrega de um time que eu faço parte. Que lindo que a gente conseguiu entregar isso. Eu tô muito orgulhosa do meu time, mas eu também tô muito orgulhosa de mim por ter conseguido fazer essa entrega. Porque a gente também precisa parar para se parabenizar, a gente também precisa reconhecer o nosso esforço, a gente também precisa reconhecer que a gente tem parte daquilo. Eu sempre fico pensativa, né, perto do meu aniversário. E esses tempos eu tenho ficado muito pensativa nesse aspecto mesmo, assim, de poxa, eu tô muito feliz de ver a minha evolução nos últimos tempos. Eu tô muito feliz de ver que a Amanda de um ano atrás era uma Amanda diferente, mas não era necessariamente uma Amanda ruim, ela só era uma versão que não passou pelo que a Amanda de hoje passou, sabe? E o meu exercício tem sido sempre de não negar o elogio, mas de além de aceitar, receber calorosamente, de uma forma feliz esse elogio, também levar pra mim mesma, sabe? Também acreditar naquele elogio, também entender que aquilo que eu fiz foi diferente, aquilo que a pessoa notou foi diferente, que aquilo foi importante e que aquilo realmente pode gerar um impacto positivo. Vamos para o Pava de hoje, né? Pequena alegria da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, esse foi bem aleatório, assim, mas eu achei muito engraçado. E foi, eu peguei uma carona muito legal esses dias. Às vezes eu faço algumas viagens, assim, né, do interior pra capital, enfim, às vezes eu ofereço carona, às vezes eu sou a pessoa que pega a carona. E nessas eu peguei uma carona muito boa esses dias. A gente foi falando o caminho inteiro, era uma viagem de umas 3 horas e meia, 4. E eu nem vi o tempo passar, assim. Foi muito divertido, era um casal que tava oferecendo carona. Então foi o casal, eu e mais uma moça, e a gente foi conversando o caminho inteiro sobre coisas diferentes, sobre viagem, sobre relacionamento. Nossa, foi tipo um pouco de tudo, assim. E ao mesmo tempo foi tão gostoso, tão legal, que eu nem percebi tanto tempo passar. E teve uma hora durante a carona que a gente tava falando exatamente sobre isso, assim, né? Que às vezes, uma das coisas que tem nesse aplicativo é que você pode até selecionar, não gosto de conversar, gosto de conversar. E eu lembro que eu tinha visto que esse casal gostava muito de conversar. E eu sou do tipo que eu gosto, mas tem dia que eu não gosto, enfim, tem um equilíbrio ali, né? E nesse dia eu tava falante. E aí foi muito gostoso, assim, foi muito divertido. E teve uma hora que a gente tava falando exatamente nesse aspecto, assim, né? De às vezes é muito bom essas coisas, a gente conhecer pessoas diferentes e às vezes pessoas que a gente não conheceria ali no nosso dia a dia normalmente. Porque a gente pode perceber que a gente tem coisas em comum com pessoas diferentes, que a gente tem percepções, às vezes, de vida, enfim, muito parecidas, ou ao mesmo tempo muito diferentes. E acho que nesse processo de conectar com outras pessoas também é muito legal, de estarmos abertos, de estarmos disponíveis e de estar ali. Pra mim foi muito divertido, assim, essa carona foi realmente uma pequena alegria da vida adulta, e eu acho que pra mim ainda foi mais legal, porque eu percebi que essas caronas que eu tenho dado, assim, faz
sei lá, acho que um pouco mais de um ano, elas também me ajudaram a conseguir me ver fazendo podcast, por exemplo. Então, eu tive várias caronas em que eu geralmente ofereço caronas, né, para mulheres, que eu me sinto um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. E aí nessas, às vezes, teve carona que eu dei que foi eu e mais uma pessoa só, e às vezes eu tava falante, a pessoa também, então a gente ia conversando o tempo inteiro. Teve carona que eu até me emocionei, assim, nas conversas. Teve carona que a gente trocava dicas, conselhos. Teve uma carona que pra mim foi, eu acho, uma das mais marcantes, que nós estávamos em 4 mulheres e a gente foi falando sobre muitas coisas, inclusive sobre carreira, sabe? Trocando dicas, assim, de, nossa, como que você faz pra, sei lá, dar um feedback pra aquele líder, que em tese era pra ele ser mais legal, sabe? Ele tinha, sei lá, falado que ele ia conseguir te desenvolver, mas agora ele tá super ausente. E aí eu lembro que teve uma dessas caronas, era eu e mais uma moça, e ela tinha a idade muito próxima, assim, da minha mãe, e com, acho que 2 filhos, uma idade próxima a mim. E aí eu lembro que a gente terminou a viagem, foi até engraçado, porque realmente essa eu senti que passou muito rápido. E ela falou assim, Amanda, eu acho que você deveria falar com mais pessoas. E a minha endocrinologista, ela falou algo parecido, assim, também, né? É, ela é uma médica super atenciosa, daquelas que faz consulta sem pressa, sabe? Para pra te ouvir, para pra te entender, para pra te olhar de uma forma mais ampla. E aí ela falou algo do tipo: eu gosto muito de ouvir o que você fala. Se você algum dia escrevesse um livro, eu leria. Se você fizer alguma coisa, sei lá, eu consumiria porque eu acho gostoso. E eu acho que tem muito a ver também com esse processo de ouvir o elogio e não falar, mas sei lá, eu só tô conversando, né? Mas falar, cara, que bom, que legal, eu fico muito feliz de saber isso. E isso realmente vai alimentando, assim, né? Vai nos ajudando a nos ver de uma forma mais generosa, a ter uma relação mais gostosa com a gente mesmo, até para que as nossas conversas que acontecem na nossa cabeça, que às vezes podem acontecer em outros formatos, elas também sejam mais saudáveis, elas também sejam mais acolhedoras e elas sejam mais gostosas. E aí vou para o afeto recente. E esse vai ser, acho que, o mais aleatório que eu já trouxe até o momento. Porque ele é algo de comer. Gente, muito louco. Esses dias eu fui na casa da mãe da minha cunhada e tinha uma geleia de manga e maracujá. Gente, mas era tão boa, mas tão boa, que eu provei e eu fiquei, meu Deus, como faz isso? Isso é muito gostoso. E aí ela me falou que era a receita da Rita Lobo, e eu adoro a Rita Lobo, acho que ela tem receitas muito práticas, assim, pro dia a dia. E eu adoro cozinhar, então me divirto na cozinha. E aí, na hora, eu já procurei a receita, já favoritei, salvei, até cacei um aplicativo de receita para salvar essas coisas. E aí eu vou tentar reproduzir, assim, mas para mim o afeto recente foi comer esse negócio e falar, putz, que delícia! Que coisa gostosa! Sabe quando você come uma coisa e você fala, ai, que bom que eu tô viva para poder comer esse negócio bom? Foi isso. Ai, gente, é muito gostoso, né? E eu lembro que esses tempos eu tava falando com a minha nutricionista e eu falei, nossa, come tal coisa. E tava muito, muito gostoso, muito saboroso. E ela falou assim, ai, Amanda, eu tenho certeza, é porque eu sei que você não come coisa que não é boa. Eu sei que você preza por colocar coisas gostosas, assim, sabe? Saborosas no corpo. E eu acho muito legal, assim, você poder viver esses momentos, estar presente e falar, caraca, que delícia! Enfim, esse foi o meu afeto recente, extremamente aleatório, mas muito gostoso. Indo pro final desse episódio, eu queria fazer uma pergunta que talvez vá, não necessariamente no ponto de você, o último elogio que você recebeu, mas também o último elogio que você deu pra alguém. Porque eu acho que pra gente também aprender a se celebrar, né, se elogiar e tal, a gente também precisa aprender a fazer isso com as outras pessoas, a dar esses elogios de uma forma generosa, honesta, sincera para outras pessoas. Porque eu acho que aí, a partir disso a gente também fica mais tendente a acreditar nas coisas que as outras pessoas também falam pra gente, né, nesse formato de elogio. Então a minha pergunta é, qual foi o último elogio que você fez pra alguém? E aí também, qual foi o último elogio que você recebeu? Que uma pessoa falou que você realmente falou, nossa, que legal, nunca tinha parado pra pensar nisso e é muito bom. Tinha uma colega minha de trabalho que ela falava assim pra mim, nossa, Amanda, você é muito assertiva nas palavras. E eu achava uma graça, porque, sei lá, eu nunca tinha me visto como uma pessoa assertiva, né? Até essa pessoa falar. E aí depois eu fiquei, nossa, realmente, eu percebo que às vezes eu paro pra pensar.
o que que eu quero falar com aquilo, né? Qual que é o meu objetivo. Isso pode fazer com que a comunicação seja mais efetiva. Então, faz diferença que a gente traga esses elogios. Me conta aqui, qual foi o último elogio que você deu e também qual foi o último elogio que você recebeu. E se você estiver ouvindo esse episódio no dia que ele foi lançado, aproveita para me dar parabéns. Se for depois, eu aceito parabéns atrasado também, não tem problema. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Feliz? No possível.